Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui através da Rádio Novo Tempo e do nosso podcast. Como sempre a gente gosta de avisar, você acessa todos os nossos episódios em novotempo.com/contracultura e também em cristãoscansados.com.br. Você encontra também nossos vídeos, o making off aqui que a gente sempre dá um jeito de trazer para você. Só você entrar lá no YouTube e procurar o canal Cristãos Cansados, você tem acesso a todos os nossos vídeos aqui, os nossos bastidores de gravação. A gente espera sempre você, e aí tem lá Spotify, podcast no iTunes, qualquer coisa que você procurar aí, a gente tenta estar disponível para você em qualquer lugar que for possível pra gente. É sempre um prazer aqui contar com a sua companhia para estudarmos a palavra de Deus. E hoje vocês pediram, vocês encheram a paciência, vocês reclamaram, vocês fizeram protestos, vocês foram até a Avenida Paulista dizendo não vai ter golpe, nós queremos Maiara de volta, Maiara livre. Não vai ter golpe, oi. E hoje a gente dá sequência aqui no 6º episódio da série La Casa de Papel. Não, a série não, La Casa de Papel. Amar é Mandamento. Maiara. Eu admito que quando eu vi o título da série, né? Eu admito que eu fiquei com medo. Com medo? É. Assustada? Mas o medo bom. É. Explica esse medo bom aí. O medo no sentido da preocupação de que essa lição, né, da escola sabatina, esse estudo que a gente vai fazer esse trimestre, ele é um estudo que ele vem para mostrar qual é o resultado prático da ação da graça na vida de quem a recebeu. Então, eu teria a lição desse trimestre como um genuíno marcador de santidade. Então, é nesse aspecto que eu disse que dá esse medo positivo, porque o objetivo não é você estudar mais uma lição de forma teórica, só para relatar na sua igreja que você estudou 7 dias, mas ela é reflexiva e avaliativa para você se olhar através dela e clamar pela misericórdia de Deus na sua vida. A gente colocou, Maiara, né, esse nome, Amar é Mandamento, a gente tava até questionando com a Vanédia, né, tem gente que fala assim, não, porque esse negócio de religião, de lei, de guardar mandamentos e tal, eu prefiro amor, o que importa é o amor. Tem esse discurso, né? Não, o que importa é você amar, é o amor e tal. Gente, vamos combinar um negócio? É muito mais difícil você amar dentro dos moldes bíblicos do que guardar uma série de leis. Porque verdade. Quando você olha pra Bíblia e vê a exigência da abrangência, do tamanho do amor divino, que ele coloca como prioridade no sentido da prerrogativa de colocar como referência o amor divino, gente, olha pro Evangelho, olha pra cruz e veja o que é o amor. Aí você vem me dizer, se né, não, o que importa é o amor. Claro que o que importa é o amor. Só que o amor, amigo, não é tipo assim, eu gosto de fulano, eu sou apaixonado por fulano. Amar é você estar disposto a morrer, inclusive por aquelas pessoas que te odeiam e te fazem o mal. Exatamente. Porque o próprio Jesus vai falar, vocês acham, né, que vocês fazem grandes coisas porque vocês amam quem te ama de volta? Qualquer pagão, qualquer mundano, qualquer secular faz isso, né? E aí você vai também derrubar aquela falácia de que o amor de Deus é água com açúcar. Então vamos ver se a gente tá bebendo essa água com açúcar, né? De verdade, genuinamente, né? Aí tem gente que é cristão diabético, né? Além de ter muito açúcar, não tem sal, né? Falta o sal da terra ali pra poder... Alguns não tem sal, outros são sal grosso e outros são pimentas do reino. E é interessante a gente falar disso, Maiara, porque tem um movimento muito crescente, né? Até mesmo nos nossos meios aqui, que é esse movimento da Jesus sim, religião não, né? Esse negócio de religião e tal, não, meu negócio é Jesus aqui e tal. Legal, beleza, se é isso que você enxerga como religião. Agora, a grande questão é que a Bíblia coloca que na verdade não é nenhum nem outro. Claro, estamos falando aqui no sentido da pessoa que fala assim, não, porque esse negócio de me relacionar em comunidade, numa instituição ali, não, meu negócio é eu e Jesus. Primeiro que a Bíblia fala que nem é a questão da instituição em si, mas do lance do relacionamento da comunidade, de um depender do outro e um estar disponível pro outro, mas também em momento algum a Bíblia coloca a religião como algo individualista, né? Ela não exclui a necessidade que a gente tem de lidar com o outro. As próprias premissas da criação do ser humano estão contidas dentro do relacionamento, primeiramente com Deus e em seguida com o próximo, né? Exatamente. Então, Maiara, seguindo aí, né, já que no 5º episódio a gente falou sobre o clamor dos profetas, sobre aí todo o discurso dos profetas em relação à injustiça, à impiedade que Israel estava cometendo e como os profetas eram chamados a adverter o povo, hoje a gente vai dar uma sequência a esse episódio, mas levando em direção à verdadeira religião, ao clamor de adoração genuína a Deus, que os profetas advertem o povo, né? Porque o povo de Israel tinha suas liturgias, suas festas, seus sacrifícios, e eles colocaram todas as suas fichas, toda a sua aposta
resposta ali em seguir perfeitamente ali essas regrinhas de liturgia, de doxologia, mas os profetas parecem dizer que não era exatamente isso que Deus estava esperando. Então, por isso que o episódio de hoje da nossa série Amar é Mandamento, o 6º episódio, se chama O Culto que Deus aceita. Mayara, nas suas andanças aí, pelas pregações e igrejas, o pessoal te questiona muito sobre esse negócio de quais são as músicas que pode, que não pode, qual que é a liturgia que é certa, onde o púlpito tem que ficar, como é que é a programação. O pessoal discute muito isso? Discute, ainda se discute isso. Eu confesso que diminuiu muito de uns anos pra cá, mas isso ainda é discussão, motivo de discussão em algumas comunidades locais por onde eu tenho passado. E eu acho tão interessante que quanto mais a gente vasculha a Bíblia atrás de uma resposta dessa, mais em silêncio o Senhor Deus fica. Porque o culto pra Deus é algo que a Bíblia vai mostrar pra nós, né? E nós vamos conversar sobre isso agora. É algo que vai muito mais além de liturgia e doxologia, né? Ele vai mostrar que a liturgia tem que ser a vida. A vida tem que ser uma liturgia a Deus, né? É bem interessante, Mayara, porque quando a gente lê Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, a gente vê ali muitas instruções sobre o tipo de religião e o tipo de cerimônia que Israel vai realizar. Você tem regra para tudo, né? Os cultos, os sacrifícios, como devem ser feitos, instruções muito específicas, né? Do próprio lugar onde seria a casa de habitação divina no meio do povo, né? Os móveis, toda essa questão da liturgia ali dentro do santuário, ela é muito específica. E a gente, como ser humano, a gente tem a mania de se ligar aos símbolos, né? É impressionante. Sim. E Israel, ao invés dele olhar para essa simbologia, para essa liturgia e entender a mensagem pedagógica que Deus estava passando, eles entendem que a finalidade do seu envolvimento com Deus é simplesmente esses símbolos, né? Eu gosto de dar esse exemplo, né? Você sai para acampar, você pega seus amigos ali, compra uma barraca lá no shopping ou numa loja aí de acampamento, você pega a estrada e vai acampar. Aí você chega no meio da rodovia em determinado lugar e você encontra uma plaquinha escrita assim, ó, área de camping a 5 km. Aí você para o carro no acostamento, tira sua barraca e arma sua barraca do lado da plaquinha. Você é retardado pra fazer uma coisa dessa? Óbvio que não, né? Então toda essa simbologia que Deus está colocando diante do povo é para que apontasse para um propósito diferente. Lá na frente, na cruz que o Salvador iria carregar, e de volta lá no Éden para aquilo que Deus havia criado eles para serem, né? E aí quando a gente chega no período dos profetas, claro que você vê uma impiedade crescente desde lá de trás, nunca se resolveu, mas a coisa parece que degringolou de vez no período da monarquia, especialmente depois do reino dividido ali, né? Onde Israel vai para um lado e Judá vai para o outro e tudo mais. E aí você vê uma impiedade crescente no meio de Israel, no trato com o outro, na exploração dos mais pobres, dos desfavorecidos no meio da sociedade, mas eles estavam ali fielmente na igreja todo sábado, ali prestando seu sacrifíciozinho, seu negócio, como todo se isso sábado, fosse, né? todo dia oferecendo sacrifício, né? Então, assim, vamos ler, Mayara, algumas mensagens proféticas aqui. A gente já fez isso na lição 5, né? No episódio 5. Mas agora vamos ver especificamente aí alguns trechos que falam sobre o verdadeiro culto, sobre a forma como Deus de fato quer ser adorado. E a gente vai traçar aí alguns paralelos para tentar entender o que isso significa para nós hoje, certo? Amós capítulo 5, versos 21 a 24. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Já começamos bem. Não suporto suas reuniões solenes. Ele tá falando não suporto suas reuniões bagunçadas? Não. Ele tá falando não suporto suas reuniões pós-modernas? Também emergentes, cheias de músicas agitadas? Qual reunião que ele não aceita aqui? A solene. A solene, a tranquila, a com música de piano. A tranquila. A com harpa. Essa mesmo, isso. Não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereais. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Para sua expressão mais bacana de louvor aqui, eu não estou nem aí. Verso 23. Chega dos seus ruidosos cânticos de louvor. Seriam esses cânticos ruidosos por ser percussivo, amigo? Eu acho, porque na verdade eles tocavam rock naquela época. Muito provavelmente. Pop rock, será? Só que com harpa. Mas é harpa? Ah, não é? Não é percussão, é harpa? Harpa talvez seja um instrumento mais conservador aí de adoração divina, até parece que o mais santo. Na visão de muitos, inclusive, vai ser o instrumento tocado no céu. Então, algo de errado não está certo aqui com a harpa, né? Parece que Deus está criticando exatamente isso. Não ouvirei a música de suas harpas. E aí ele diz no verso 24. Ao invés disso, eu quero ver o quê? Uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Então o que Deus parece estar falando aqui pra gente, Mayara? Que ele tá
pouco se importando com a liturgia e com a forma do seu culto, porque na essência parece que alguma coisa não está batendo com a parte externa e visível, certo? Exatamente. A gente tá brincando aqui, né, mas falando sério ao mesmo tempo, porque infelizmente tem muitas pessoas que pegam esse texto de Amós aqui para poder condenar algumas expressões e manifestações de louvor, algumas formas de se apresentar a música a Deus. Tem algumas pessoas que usam esse texto para fazer esse tipo de condenação, dizendo, tá vendo, ó, Deus não aprova. Só que na verdade Deus tá falando aqui da forma mais solene e mais extremamente solene de culto, que talvez nós nem conheçamos essa forma de cultuar. Que era aqui os sacrifícios que eram levados para dentro do santuário para serem oferecidos como oferta pelo pecado, que eram essas músicas litúrgicas que estavam relacionadas a esses momentos sacrificiais, enfim. E ele está mostrando aqui que religião não é necessariamente você ir a um templo oferecer algo que aparentemente está belo ou bonito. Se isso não vier acompanhado de outras coisas, que foi o que você leu aí no verso 24, falando de justiça e retidão. Então aqui ele tá condenando uma vida, né? Pelo menos dá a entender isso, se você começar a ler desde o capítulo 1, né? De preferência. Você vê que a pessoa, ela tem uma forma de ser dentro do templo e outra forma de ser fora do templo. E isso desagrada muito a Deus, porque não existe essa dicotomia. Perfeito, é aquele tipinho de pessoa que fala, não, porque não sei o que lá na minha vida espiritual. Como se houvesse uma esfera da sua vida onde você dedica pra Deus e outra que você vive pra si mesmo, né? Exatamente, e era o que estava acontecendo aqui, e Deus não está escrevendo aqui para um povo que ele não conhece, ele está escrevendo aqui para o povo que ele separou para ser dele. Devemos lembrar que junto com as regras e leis e instruções divinas sobre culto, lá em Levíticos, Deuteronômios e Êxodo, estão também leis de trato ao próximo, né? Exatamente. De justiça e equalidade dentro de uma civilização que foi separada para espelhar o caráter divino, né? Legal, esse verso de Amós, esse texto de Amós é um texto muito forte e que já dá amostras aí pra gente do que Deus espera de fato de um culto, de um serviço autêntico de louvor, né? Mas aqui em Jeremias 7, que também tem vários disclaimers divinos em relação ao que ele espera do seu povo, tem um trecho muito interessante aqui no que diz respeito à devoção que se tem com a casa de Deus. A gente tem, Mayara, assim, um costume, vem de um tempo já, de falar assim, olha, cuidado com as coisas que você faz na casa de Deus, ou seja, dentro das quatro paredes da igreja. Não, porque o templo é sagrado, como se a igreja de fato fosse o mesmo templo da época veterotestamentária, né? Tem até gente que separa lá, não, o púlpito é o Santíssimo e as cadeiras são o Santo. Devemos lembrar pra você que na época do santuário, os crentes não podiam entrar nem mesmo no Santo. Que dirá o Santíssimo, né? Não, quem dirá o Santíssimo? Assim, se de fato a igreja fosse templo, tava todo mundo fulminado, porque, né? Nós somos todos pecadores. Mas enfim, esse tipo de devoção que a gente tem com o prédio específico, com o templo ali, com a igreja, de novo, o próprio Cristo vai falar, né? Isso aí tudo vai quebrar, não vai ficar pedra sobre pedra, o que você precisa olhar é pra essência. E parece que é isso que Jeremias tá citando aqui, né? Jeremias 7, verso 4. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem, o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui, contudo só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nesta terra que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses e depois vir aqui, se apresentarem diante de mim em meu templo e dizer, estamos seguros, para depois simplesmente voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Vocês mesmos não reconhecem que este templo que leva meu nome se transformou num esconderijo de ladrões, ou como Jesus vai dizer lá na frente, covil de salteadores, né? Covil de salteadores. Enfim, o que ele está dizendo basicamente aqui? Vocês depositam toda a esperança de vocês nessa dicotomia de falar assim, não, eu vivo uma vida fora desse culto, que é uma vida de explorar os necessitados, de se dar bem, de lucrar em cima dos outros, de acumular posses materiais em demérito e pobreza do outro, né? Em castigar os seus servos, não pagar o que é direito, né? Tentar enganar um ao outro o tempo todo. Ele cita pecados pesados aqui que a lei condena, né? Assassinato, homicídio, adultério, idolatria. E a gente tem mania de colocar isso em pecados inalcançáveis, né?
Só que como a gente sabe muito bem, Cristo vai ressignificar tudo isso depois para explicar que a coisa é muito mais séria do que a gente pensa e muito mais fácil de se alcançar. E ele tá dizendo aqui, gente, vocês cometem todas essas coisas e aí chega sábado de manhã, você aí adventista que vai pra sua igreja, você coloca a Bíblia debaixo do braço, coloca sua melhor roupa e vai lá cantar, ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Aí no domingo e na segunda-feira, aí você já vai xingar com o motorista do Uber, você já vai brigar com um cara que não sei o quê, exato, né? Exato. E fica dizendo, não, mas o que importa é que eu vou à igreja verdadeira, que eu faço o culto na igreja verdadeira. Dá a impressão que às vezes a gente acha ou acredita que tudo o que eu fiz conscientemente de errado. Eu vou tratar das questões conscientes, porque aquelas que são involuntárias a gente ainda sofre por elas, né? Claro. Mas aquelas que parece que já se tornaram parte de nós, parece que a gente não dá muita importância, né? Mas é interessante isso que você tá falando, que às vezes parece que dá a sensação de que não tem problema se eu fiz essas coisas que o texto aqui tá dizendo, e como você disse aí, né, se eu xinguei, se eu maltratei, se eu maldisse, enfim, desde que no sábado eu esteja com o meu dízimo, com a minha oferta e que eu esteja lá. Cantando a música certa, no ritmo correto. Pelo que dá a entender, a religião, tanto daquela época como hoje, ela girava muito em torno das coisas que a gente pode fazer para se sentir bem. No passado a gente sabe que a religião girava muito em torno do templo. Tudo girava em torno do templo. E hoje eu vejo que não é tão diferente. Parece que as coisas que a gente faz só serve se elas estiverem intimamente relacionadas com o templo. Se não tiver relacionado com a igreja, parece que não foi algo legítimo ou digno. Basicamente o que a gente vai percebendo aqui nessas mensagens proféticas é que Deus leva mais em consideração a questão da justiça e da retidão de caráter como culto. Exatamente. Do que meramente uma forma, né? É até bem impressionante que quando a gente vê lá o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. De novo a gente vai pra forma da coisa, né? Então a pessoa fala assim, meu Deus do céu, falou meu Deus do céu, tomou o nome de Deus em vão, falou o nome de Deus à toa. Mas quando você analisa de fato o texto ali, o original ele tem mais um sentido de não carregue o nome do Senhor teu Deus em vão. Como assim? Ao você se chamar cristão, você carrega o nome de Cristo em você, né? Exato. Quando você professa uma religião publicamente, as pessoas olham pra você e falam assim, essa pessoa está representando o Deus que ela diz servir. E aí você age de uma forma contrária ao caráter daquele que você diz seguir, você está tomando o nome de Deus em vão. Você está falando pras pessoas que o Deus que você serve é igual às ações que você toma. Isso é uma blasfêmia sem tamanho contra o nome de Deus, uma quebra tremenda do terceiro mandamento, né? É nesse aspecto que eu falei que a proposta de estudo desse trimestre, ela é assustadora. Porque ela vai mostrar uma realidade que todos nós estamos tomando o nome de Deus em vão e precisamos voltar enquanto há tempo. Claro que a gente não tá falando aqui não, então nós temos que ser perfeitos e perfeccionistas. Gente, existe uma grande diferença entre uma pessoa que recebeu a graça divina e está buscando diariamente essa santificação e transformação pelo poder divino do Espírito Santo, do que alguém que é, assim, acariciador de seus pecados ocultos e não quer uma transformação, não quer abandonar o próprio eu e busca, como essas pessoas aqui em Jeremias, conforto no templo e entender que, não, se eu estiver aqui na igreja correta, professando as doutrinas verdadeiras e cantando a música certa, então tá tudo certo com a minha vida. Não está, né? A própria adoração é um convite ao quebrantamento de caráter e à confissão dos pecados com desejo íntimo de mudança, né? Vamos para Isaías. Olha, Isaías tem cada chilapada no nosso lombo que eu vou te dizer. Ah, Isaías. No capítulo 1, a gente já começa aqui com uma boa introdução. O capítulo é fantástico, mas eu quero ler aqui o verso 13 até o verso 15 pra gente ter uma amostra aqui do que o profeta tá falando, representando a boca divina, né? Parem, por favor, de trazer ofertas inúteis. Mas peraí, Deus, você pediu suas ofertas inúteis. O incenso que vocês oferecem me dá náusea, ou seja, aquele cheirinho gostoso que vocês trazem para poder esconder o pecado de vocês me faz querer vomitar. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Gente, ele não tá falando aqui que, não é legal. Ele tá falando que é pecado. Deus, como é que o Senhor pode chamar de pecado algo que o Senhor pediu? Pera aí, gente, eu não pedi forma de culto, eu pedi o coração de vocês. No finalzinho do 13, ele explica por que os sábados, as festas, os incensos, ou seja, toda a forma de culto tava nojenta pra ele, né? Nauseante. Porque ele diz assim, ó, não posso suportar iniquidade. O que é iniquidade? Esse termo no hebraico significa uma disposição voluntária em querer viver longe da vontade de Deus. Então, eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene.
Então é tão interessante porque o sábado não é mal em si, não é isso que o texto está dizendo. As festas não eram más em si, na sua essência, as convocações, não. Quem era mal era quem estava praticando aquilo. E estava praticando aquilo de forma consciente, iníqua. E ele termina dizendo no verso 13, eu não aguento mais as suas reuniões solenes, novamente. O culto tá todo certinho, a forma, cara, tá tudo certo. Só que eu não aguento, porque ela é hipócrita. Esse que é o grande lance aqui. Ela não condiz com a realidade. Ela não é fruto da sua vivência diária e semanal, né? Verso 14, eu odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. Tudo coisas que o próprio Deus tinha pedido, né? E ele diz, são um peso para mim e eu não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Significa que eles são de fato, necessariamente, assassinos que saem esfaqueando as pessoas na rua, Mayara? Não, porque a gente tem que lembrar que, biblicamente falando, se você dá uma boa lida aí, principalmente no Novo Testamento, o assassinato começa no ódio. Os relacionamentos deles não refletia o relacionamento que eles afirmavam a cada culto ter com Deus. Porque eles são direta ou indiretamente responsáveis pela iniquidade que está acontecendo no meio do povo e por toda a injustiça e opressão que está acontecendo, porque nós somos sim criados dentro de um relacionamento horizontal com o nosso próximo, onde cada um é responsável pelo outro, né? Mara, a gente já tá sem tempo aqui, mas eu queria ler rapidamente o capítulo 58, e aí a gente acho que vale a pena. Um apanhado geral, é um capítulo curto, mas vamos lá. Porque ele começa aqui bem no comecinho do verso, falando que é necessário levantar a voz e clamar sobre os pecados de Israel. E aí muita gente pega esse primeiro verso assim, viu? A gente precisa mostrar o pecado das pessoas. Mas olha o que ele chama de pecado aqui, veja. Grite alto com todas as suas forças. Grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo, Israel, sobre sua rebeldia e seus pecados. Quais são eles? Então vamos lá. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Boas pessoas ali, né, que fazem o que é certo. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. E dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer o porquê, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, vocês oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, eu não ouvirei suas orações. Vocês se humilham a cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Vocês acreditam mesmo que isso agradará ao Senhor? E aqui vem a recomendação do que é o culto que Deus aceita. Verso 6. Este é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que forem presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam e não se escondam dos que carecem de ajuda. Então, sua luz virá como o amanhecer e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá, aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, parem de ser fofoqueiros. Deem alimentos aos famintos e ajudem os aflitos. Então, e só então, a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado com uma fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Guardem o sábado como dia santo e não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem neste dia, e não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria, e grande honra lhes darei, e o sustentarei com a propriedade que prometi ao seu antepassado, Jacó. Eu, o Senhor, falei. Mayara, pesado, né? Porque é um espelho, né?
É um espelho isso aí. Você que tava ouvindo aí já tava pensando naquele seu amigo que acha que isso aqui tá errado, né? E você já tinha na sua mente. E outra coisa, esse texto tá falando o que é o verdadeiro jejum pra Deus. E o verdadeiro sábado, né? O que é o verdadeiro sábado, qual é o culto que ele aceita. Então, se eu pudesse resumir todo o capítulo de 58, eu diria o seguinte, né? Que na Bíblia, o jejum, o culto, o sábado, ele está ligado ao arrependimento e reconhecimento do estado de miséria, e não como uma forma planejada de negociar com Deus. E é isso que ele tá falando aqui, né? Vocês jejuam por quê? Quando vocês querem alguma coisa, né? Eu tô precisando de uma resolução financeira, vou jejuar aqui. Tô precisando resolução de cura financeira, vou jejuar aqui. Cura, casamento que tá ruim, eu vou jejuar pra ver se eu movo o coração de Deus e ver se ele me ouve e ver se ele me atende. O jejum não é pra isso, não. Pô, você já assistiu Procurando Nemo? Assisti. Sabe uma cena que tem as gaivotas lá, um monte de gaivota, e aí vem um peixinho picando, aí elas ficam todas juntas. Meu. Às vezes eu tenho a impressão de que Deus tá olhando pra sua igreja, e ele vê aquele monte de cabecinha ali, olhando pro púlpito, e quando eles estão cantando os seus hinos, o que Deus tá ouvindo é um monte de cristãos cantando meu, eu, me dá, quero, né? É os quero, cristão quero, né? É o cristão quero. O que Deus tá falando aqui em Isaías 58 é, gente, o jejum que eu entendo como verdadeiro é quando vocês jejuam de si mesmos. É quando você se abstém de si mesmo por amor ao outro. Perfeito. E você sabe que o outro não vai ter nada em troca pra te dar. Amar, meus queridos ouvintes, é mandamento, é lei, é o que Deus espera do seu povo, é aquilo que nós fomos criados para ser. Portanto, da próxima vez que você for a um culto e quiser prestar solenemente a sua adoração a Deus, olhe para o seu coração, olhe para a escuridão que há no seu coração e fala: Senhor, remove isso de mim, me ajuda pela tua graça, me transforma para que eu possa ser aquilo que o Senhor me criou para ser, olhando para o meu próximo e olhando aquilo que eu posso fazer pelo meu próximo. Pode ter certeza que uma música muito mais solene e aceitável a Deus do que um ritmo musical é quando você olha para o seu próximo e enxerga nele a imagem de Deus e você faz tudo o que é possível para polir a sujeira e tirar a escuridão daquela imagem de Deus no seu próximo. E aí Deus vai falar lá na frente: quando você faz isso com qualquer um que seja a minha imagem e semelhança, você está fazendo diretamente a mim. Esse é o louvor que Deus aceita e essa é a religião que Ele espera de nós. A gente ora, né, Mayara? Para que nós sejamos vítimas desse tipo de jejum e desse tipo de sondamento da nossa alma, né? Começa por nós. Exato. E a gente espera também que o Espírito Santo possa nos ajudar e ajudar você também. Até o próximo episódio. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.